Boa tarde, pessoal. Obrigado por assistir a mais uma aula virtual. Espero, como eu sempre digo, que vocês estejam se cuidando nessa quarentena. Espero ver vocês também hoje à noite na nossa sessão semanal que eu aguardo tão ansiosamente para a gente compartilhar fragmentos da doutrina espírita, né? O tema que nós vamos ver hoje, diferentemente das duas aulas anteriores, em que eu me dediquei ao Evangelho, a parte que me coube dessa vez foi o Livro dos Espíritos. E nós vamos falar do capítulo 6, que fala da vida espírita, né, no segundo livro do Livro dos Espíritos, vamos nos dedicar especificamente a dois tópicos. O primeiro deles é a recordação da existência corpórea, das perguntas 304 a 319, e o segundo de comemoração dos mortos e funerais, né? Perguntas 320 a 329. Nós vamos abordar esses assuntos numa ordem um pouco diferente daquela que está no Livro dos Espíritos. Tá? Alguns assuntos eles vão se repetindo, inclusive o mesmo assunto é tratado em dois tópicos diferentes. Então, para tentar dar uma cara não de repetição daquilo que está sendo dito no Livro dos Espíritos, a gente vai dar uma outra ordem. Mas, enfim, o conteúdo que nós vamos abordar está todo lá e eu recomendo que vocês leiam, porque certamente o original é melhor do que alguém aqui falando no assunto. Então, a primeira coisa que eu acho que é abordada nesses dois tópicos, né, qual é a sensação que os espíritos têm quando desencarnam, né? Não a sensação, não aquela perturbação imediata, porque isso a gente já viu que acontece com alguns espíritos, depende do grau de evolução, e nós já vimos em aulas anteriores, né? Aqui qual é a sensação que nós temos, vamos dizer assim, se é que a gente pode dizer isso fisicamente, né? Os espíritos relatam que é uma sensação de alguém que tirou uma roupa bem apertada, quer dizer, existe um certo alívio depois do desencarne, porque a sensação de estar encarnado, e nós, enquanto encarnados, nem sempre percebemos isso, mas ela é bem desconfortável. Então, principalmente depois que a gente desencarna, a gente percebe isso. Então, é uma sensação de que nós tiramos uma roupa apertada, tá? Em relação a fatos, né, isso está dito logo no começo das perguntas, a gente se lembra geralmente das coisas que a gente fez aqui depois de desencarnar, como nós hoje nos lembramos das nossas travessuras que nós costumávamos fazer quando nós éramos crianças, né? A gente lembra, às vezes fica até com vergonha, assim, fala, meu Deus do céu, às vezes a gente acha graça, né? Mas geralmente nas condições normais de temperatura e pressão, né? Eu não estou falando de espíritos que às vezes desencarnam e tem algum nível de perturbação. Essa é a sensação que nós temos quando a gente se lembra de alguns fatos, né? E existe também, de uma forma geral, uma certa indiferença com relação ao nosso corpo, né? O processo de decomposição. A gente vai ver depois, alguns slides para frente, a nossa relação com coisas materiais, depois que a gente se desencarna, como é que fica, né? Mas, de uma forma geral, a gente é indiferente ao nosso corpo, tá? Obviamente, espíritos que são mais ligados à matéria vão ter reações diferentes, mas, como regra geral, aquilo que estava nos pesando, nos incomodando, vai embora, né? O corpo físico. Com relação aos prazeres, né, a sensação boa que os prazeres materiais nos geravam, só espíritos muito ligados à matéria ainda, quer dizer, que estão num grau de evolução bem inicial, ainda vão sentir saudade disso, porque os prazeres que a vida espiritual proporciona, ou que nós costumamos chamar de prazeres, são muito maiores do que esses que nós temos aqui. Então, se a pergunta, nós vamos ter saudade daquilo, vamos ter saudade do chopinho, do cigarrinho, do futebol, né? Ou às vezes até da relação sexual, né? A resposta é negativa quando você está relativamente desapegado da matéria, né? Óbvio, tem espíritos que mantêm um grau de apego e aí então a relação acaba sendo meio diferente, né? Bom,
E aí vocês vão me perguntar, e o próprio Kardec também ficou com essa dúvida e resolveu questionar isso nos espíritos, mas não foi dito em outras perguntas, e a gente falou isso em aulas anteriores, que existe uma certa sensação de espanto do espírito quando ele desencarna? Sim, e na verdade essa afirmação não desdiz o que nós acabamos de dizer agora. Tá? O momento em si do desenlace ele pode gerar uma perturbação maior ou menor, a depender do grau de evolução do espírito, mas essa é uma perturbação momentânea, esse é um espanto momentâneo. Depois que a gente se aclimata, né, depois de se desvincular do corpo físico, aí essa sensação de espanto dá lugar ao alívio e a todas essas sensações de que nós acabamos de tratar agora. Né? Bom, e aí outra série de perguntas que o Kardec faz ali no Livro dos Espíritos dizem respeito ao nível de detalhamento com que nós nos lembramos dos fatos que ocorreram durante a nossa passagem. Né? E os espíritos dizem que a gente pode lembrar de tudo se a gente quiser. Tá? A gente tem capacidade de lembrar das coisas, dos detalhes mais sutis das nossas passagens. Mas fato é que a nossa memória só vai se dirigir mesmo àquilo que é importante. Tá? A gente tem a capacidade de chegar a um nível grande de detalhamento das memórias daquilo que nós vivemos, mas 95%, 99,5% dos fatos são irrelevantes. Então, eu vou me lembrar daquilo que é importante. Tá? Eu costumo até citar, nesse caso, o exemplo da janela. A gente está muito em casa, né? Quando a cortina está aberta e a veneziana também está aberta, e o que separa a nossa visão do lado de fora da casa, do apartamento, é um vidro transparente, a gente pode enxergar as coisas a partir de dois pontos de vista diferentes. Às vezes a gente pode focar no reflexo que a luz interna da casa gera no vidro, aí a gente vai ver o que está acontecendo dentro da casa e, sem muito esforço, a gente consegue ignorar esse reflexo e focar no que está acontecendo do lado de fora, nas imagens do lado de fora. No final das contas, é esse mesmo foco, né, essa mesma capacidade de focalizar naquilo que nos interessa, que os espíritos têm em relação ao detalhamento das coisas que eles lembram. Então, assim, e esse foco, obviamente, vai se dirigir àqueles fatos que foram relevantes naquela encarnação. Né? E vamos imaginar o seguinte, nós não estamos na primeira passagem aqui, tá? A gente já teve muitas encarnações antes de chegar até aqui e possivelmente, eu digo provavelmente, no meu caso, vamos ter ainda mais muitas outras encarnações aqui em outros mundos. Então, vocês imaginem se depois de 100 encarnações eu vou me lembrar da resposta atravessada que o caixa do supermercado me deu a uma pergunta impensada que eu tenha feito. Tá? A menos que daquilo tenha nascido um fato super relevante para a minha vida, isso se torna completamente irrelevante no contexto da minha encarnação. Então, obviamente, eu não vou lembrar. Eu posso lembrar, mas eu não vou lembrar, especialmente porque são milhares de fatos numa determinada encarnação e em centenas, né, inúmeras encarnações que eu passei. Então, seria uma insanidade lembrar de todos os detalhes, de todas as informações. Né? Eu posso citar como exemplo, mas é um exemplo que reflete com menos intensidade isso, um balanço que eventualmente eu faço da minha vida profissional durante um ano. Tá terminando o ano, dia 31 de dezembro, eu falo, puxa vida, esse ano profissionalmente foi um ano bom ou ruim, e o que eu vou lembrar desse ano? Geralmente o grande contrato que eu fechei, o cliente importante que eu perdi, o grande trabalho ou projeto que eu consegui concluir. Eu não vou me lembrar que no dia 13 de abril o café estava frio. Tá? Então, é mais ou menos isso que acontece conosco quando nós estamos desencarnados em relação ao nível de detalhamento das lembranças que nós temos das nossas encarnações. Tá? Bom, então vocês podem imaginar, quando a gente fala de lembrança, que aquelas primeiras encarnações que nós tivemos, as primitivas, né,
a gente deve se lembrar menos ainda, né? Elas vão, de fato, sumindo. Se a gente precisar, a gente consegue, para quem é do ramo de informática, né, fazer um retrieve da informação. É possível, né, especialmente se ela for relevante. Mas a tendência é que isso vá sendo, de fato, deixado ali de lado, num arquivo morto, que se precisar a gente levanta, mas certamente, por não ser importante, a gente não vai precisar, né? E com relação aos sofrimentos, esses a gente lembra, né? E eu posso dizer que lembra mesmo, porque, especialmente porque nós estamos numa passagem agora no mundo de provas e expiações, né? Se a gente está no mundo de expiações, os sofrimentos eles servem para nos ensinar, tá? As provas nos ensinam, né? E aí a gente pode aprender pelo amor, e se a gente adota a conduta errada, né? Se a gente age de maneira errada, quando é submetido à prova, aí a gente expia, né? E aí vem o sofrimento. Então, a tendência é que nós lembremos, sim, dos sofrimentos, mas não sentindo a dor que nós tivemos, né? Isso só, obviamente, acontece quando o espírito está num nível de perturbação importante. A gente vai lembrar, geralmente, do porquê daquela dor, né? De que lição aquela dor pode me fornecer, né? Então, com relação ao nível de detalhamento daquilo que os espíritos se lembram, vamos dizer, têm, né, das lembranças, eu acho que é mais ou menos isso que está dito nesses capítulos, tá? Bom, uma outra questão também diz respeito ao tempo, né? Quanto tempo eu demoro para me lembrar da encarnação logo depois que eu desencarno, né? Isso volta a ser explorado nessas perguntas do Kardec, mas isso já tinha sido respondido antes, né? Se o espírito passa por um momento de perturbação no desenlace, obviamente essa recordação ele vai ter depois que passar esse momento de perturbação, de modo que ele não vai se lembrar de tudo imediatamente, né? Demora um certo tempo para que os fatos ocorridos na encarnação venham à mente do espírito, né? Bom, e uma outra questão interessante aqui diz respeito ao objetivo da encarnação, né? Uma pergunta que sempre nós nos fazemos, talvez seja um dos maiores enigmas da humanidade, né? Eu preciso até lembrar, um escritor, eu vou achar essa referência e à noite eu vou passar para vocês, tá? Resumiu todos os enredos das histórias, dos dramas, das novelas, né? Quando eu falo novela, não no sentido de novela de televisão, mas novelas em geral, em 10 questões. E uma delas é o que eu vim fazer aqui, né? Qual é a minha missão, qual é o meu objetivo nessa passagem, qual é o sentido da vida, né? E aí a pergunta que Kardec faz aos espíritos depois de desencarnados nós conseguimos entender isso com mais clareza? E a resposta categórica deles é sim, né? E isso para mim pelo menos é um grande alívio, porque todos os dias eu me pergunto o que eu devo fazer hoje, né? Eu faço uma prece. Também eu vi isso num filme e é uma outra referência que eu posso buscar, mas alguém fazendo uma oração dizendo: Senhor, eu sou um tapado, por favor, me diz o que eu tenho que fazer. Não espera que eu consiga saber exatamente o que eu vim fazer aqui embaixo, porque eu sou tapadinho, por favor, me perdoa essa imperfeição e me ajuda, né? Então, esse talvez seja um dos grandes dilemas, e os espíritos, então, nos tranquilizam, porque assim que a encarnação terminar, a gente vai entender o sentido, o objetivo da vida com mais clareza, né? Alguns felizardos conseguem, enquanto estão encarnados, ver com absoluta clareza, ter essa informação. Eu, infelizmente, ainda me pergunto todos os dias, me questiono a respeito dos meus objetivos, o que eu devo fazer, enfim, e peço também, óbvio, iluminação para, ao exercer o livre-arbítrio, fazer as escolhas certas, né? Bom, gente, próximo tema aqui que nós devemos abordar, como eu falei no começo, são da relação que os espíritos têm depois que desencarnam com coisas materiais em geral,
né? E esse ponto ele é abordado sob diversos enfoques nessas perguntas que o Kardec faz aos espíritos. Tá? Ele começa falando das obras pendentes, né? Como é que fica o espírito, se ele se ressente de não ter conseguido concluir alguma obra. E aí os espíritos dizem que geralmente não, tá? Porque geralmente se é uma obra que vai exigir o concurso de mais de uma pessoa, vai certamente haver mais pessoas que devem se encarregar de terminar aquilo. Tá? E às vezes, muitas vezes com o próprio auxílio de quem começou essa obra e depois desencarnou. Né? Relação com peças artísticas, isso é muito interessante. Me veio à cabeça, me vieram à cabeça algumas obras de arte que às vezes em vida os artistas não dão nem muita bola e aí depois no final das contas viram obras-primas, né? Foi o caso da Mona Lisa. Eu imagino que Leonardo da Vinci, quando pintou aquele quadro, não tenha dado tanta importância a isso, né? Depois que ele morreu, aquilo virou uma obra-prima. Tá? Quando nós desencarnamos e olhamos para as nossas obras, a gente vê tudo o que a gente fez de uma forma completamente diferente, né? Então, assim, quando a gente fala em peças artísticas, pintura, escultura, texto, peça de roupa, enfim, tudo aquilo que a gente tenha fabricado materialmente, às vezes aquilo que mais nos orgulhava é o que mais nos envergonha depois do desencarne, e às vezes aquela coisa mais sutil, mais simples, é aquela que nos dê uma sensação melhor, porque havia ali algo muito edificante, muito elevado, ou aquela peça artística produziu uma sensação de bem-estar, concorreu para a evolução de outros espíritos. Então, não existe um grande orgulho, sei lá, Michelangelo olha Moisés e fala parla até hoje. Eu não sei exatamente o que o espírito do Michelangelo acha da escultura do Moisés, mas de qualquer jeito não é por ser uma das obras-primas dele, essa, o A Pietà, que essa é a obra que vai gerar um efeito ou um orgulho, não no sentido ruim, né? Mas assim, uma sensação de dever cumprido ao espírito do Michelangelo desencarnado. A gente não sabe, a gente vê depois de desencarnar tudo isso de uma maneira completamente diferente, né? Com lentes diferentes. Tá? Uma outra questão também, já que a gente está falando de coisas, né, materiais, eu acho que a gente pode também usar esse tópico, esse slide, para falar de lugares. Né? Existe uma certa ligação dos espíritos com lugares, especialmente com relação aos seus próprios despojos, né, aos seus restos mortais. Devo ser enterrado em tal lugar, quero ser enterrado com meus familiares, que tratamento deve ser dado aos meus restos mortais. Isso é uma preocupação que nós temos em vida. Né? E como é que fica tudo isso, a relação com essa matéria depois que a gente morre? Né? De uma maneira geral, o que os espíritos dizem é aquilo que é coerente com tudo que nós temos estudado até agora. Né? O corpo ele tem uma função durante a encarnação. Se nós nos tornamos indiferentes a ele, tanto faz se nós somos enterrados, cremados, ainda que existam algumas teorias de que o espírito ainda está ligado e quando ocorre a cremação, eu sinceramente acho que isso eu não concordo com isso, tá? Não concordo e não vejo o menor fundamento para isso na codificação, já que o tempo no plano espiritual é diferente daquele que nós temos aqui. Tá? E em algumas culturas, os espíritos, os seres são necessariamente queimados, né? Em todos os mortos, até por uma questão sanitária. Então, se o espírito está preparado, está desmaterializado, e ele for prematuramente queimado, ou sofreu uma morte violenta, com uma perturbação maior ou menor, ele vai perceber que ele desencarnou. Tá? Ele não vai ficar perdido, vai gerar sofrimento, não. Tá? Isso eu não vejo o menor sentido, sob o ponto de vista doutrinário, nisso. Tá? Apego a lugares, quero ser enterrado em tal lugar, leve minhas cinzas para tal lugar, tem algum mal nisso? Não tem. Mas isso vamos dizer assim, é um traço de ligação que nós temos com matéria e que mostram
o nosso apego à matéria em contraposição à nossa desmaterialização, à nossa evolução moral. Então, esse é um desejo que as pessoas até podem ter, não é nenhum crime, mas o ideal é que as pessoas desencanem disso, né? Não que isso sirva de exemplo, mas depois de ler isso e martelar isso na minha cabeça, às vezes surgem esses assuntos, né, em família. Eu gostaria de ser cremado, eu gostaria de... eu falo, olha, eu não gostaria de nada, eu quero que for mais prático, né? Depois que eu morrer, isso não vai ter sentido nenhum, então pode fazer o que quiser. Tá? Doa para a ciência, queima, enterra, o que for mais simples, sob o ponto de vista, vamos dizer assim, de prático, né? Porque as pessoas certamente, algumas podem estar ressentidas com essa separação temporária que, vamos dizer assim, o meu desencarne vai gerar, né? Bom, outros dois pontos interessantes que são abordados são do enterro em si, né? Se o espírito assiste o enterro. Essa é uma dúvida que talvez, se a gente não analisar sob o ponto de vista espírita, pode até parecer meio mórbida, mas não é, né? Frequentemente os espíritos dizem, né, que os desencarnados assistem aos seus próprios funerais, só que muitas vezes eles não entendem direito o que está acontecendo porque eles estão naquele momento de perturbação. Tá? Mas muitas vezes sim, assistem, estão presentes enfim, é isso, né? E depois a sensação que eles têm com relação às homenagens a gente vai ver no próximo slide, tá? E um outro ponto também, e é o último desse slide, diz respeito às heranças, né? Como é que os espíritos veem, se eles acompanham a partilha dos seus bens depois, né? As questões que eventualmente surgem entre os herdeiros, e a resposta dos espíritos nesse ponto é categórica. Sim, acompanham, e esse é um momento que muitas vezes gera grandes decepções a quem se desencarna, né? Porque aqueles espíritos encarnados que estão sendo submetidos a uma prova, é uma prova relacionada a bens deixados pelo que desencarnou, né? Acabam falhando terrivelmente na prova, né? Tendo condutas péssimas, né? E aí a gente começa a falar das nossas duas últimas aulas sobre orgulho e egoísmo, né? Mas sim, então esse é um momento que os espíritos costumam acompanhar, que são a partilha dos seus bens e a relação que os seus herdeiros passam a ter uns com os outros, tá? Bom, relação com valores, tá? Antes da gente entrar na relação com os vivos, né? Quando eu falo valores, eu estou me referindo a valores morais relacionados à nossa sociedade aqui, né, do mundo encarnado, né? Então, como é que fica? Essa é uma pergunta feita especificamente pelo Kardec sobre o amor à pátria, né? Como é que fica o amor à pátria? E isso acaba perdendo sentido, dizem os espíritos, e com muita razão, porque a pátria, no sentido de, vamos dizer, que nós temos aqui socialmente, né? Existem os conceitos de nação, Estado, pátria, né? Isso tudo, essas são convenções sociais, né? E que tem a ver com a sociedade dos encarnados, né? Pátria é a pátria dos vivos, é a pátria dos espíritos para quem desencarnou. Então, perde um pouco o sentido falar sou brasileiro, sou... Então, assim, eventualmente esse distanciamento que nós temos hoje com relação a alguém de outra nacionalidade, ou às vezes de outra etnia, né? Nós estamos em época de coronavírus, e aí a China está muito em evidência, né? A gente fala, puxa, mas os chineses, né, um idioma tão diferente, a gente acha que, vamos dizer assim, não sente nenhuma identificação com eles, né? E aí essa noção de pátria acaba fazendo algum sentido. Depois de desencarnar, não. O espírito chinês é igual ao nosso, é igual ao europeu, ao africano, ao polinésio, enfim, da Oceania. Então, esses valores que são essencialmente sociais da sociedade dos vivos, eles perdem completamente o sentido depois que nós desencarnamos, tá? Bom, e como é que ficam as nossas relações com os encarnados, com aqueles que permaneceram aqui, né?
Existe a primeira pergunta que é feita ali naquela sequência, diz respeito à reverência que os encarnados têm com objetos que nós deixamos, se isso tem algum significado para quem desencarna. Né? A resposta deles foi sim e não, porque assim, a relação com o objeto em si é totalmente irrelevante. Agora, o sentimento que o encarnado tem para com quem se desencarnou, né? Se ele é feito via objeto, se ele é feito por uma prece, simplesmente não, isso importa. Isso importa muito mais do que a gente é capaz de supor, tá? Enquanto a gente está encarnado. A prece, a vibração que nós temos ou que nós exprimimos quando a gente se recorda de alguém, né? Se recorda bem ou mal, espera-se que normalmente bem, né? Ela produz um efeito que nós não conseguimos imaginar, um efeito muito significativo para quem desencarnou. Né? Bom, aí tem também a questão daquelas homenagens de bustos, né? Nas inaugurações de estátuas, se os desencarnados estão presentes. Eu acho que os espíritos responderam até de uma maneira meio assim, até podem estar presentes, mas o que vai importar para o espírito não é uma estátua grande ou pequena, bonita ou feia, né? Mas sim as pessoas que estão ali em volta, o que elas estão sentindo, como é que elas estão vibrando em relação àquele espírito. Tá? Pouco importa, e isso vale não só para a inauguração de estátua, mas para o próprio funeral em si. Né? Se tem muita gente, se tem pouca gente, se as pessoas estão cantando, se o caixão é bonito, feio, se tem aqueles caras dançando, segurando o caixão ou não, né? Isso não importa. O que importa é o que as pessoas que estão lá estão sentindo em relação a quem desencarnou. Se a sensação for boa, for de amor, for positiva, isso vai ter um efeito muito, muito, muito positivo e muito relevante para quem desencarnou. Tá? Agora, se as pessoas estão indo para cumprir protocolo, para quem desencarnou, ter 1000 pessoas, das quais 995 estão lá só para cumprir protocolo e falar, olha, sinto muito, isso não vai fazer diferença nenhuma para quem desencarnou. Só aquelas 5 pessoas que estão realmente sentindo alguma coisa pela pessoa que desencarnou, essas vão fazer diferença. Então, assim, o fato de ter 5 ou 1000, só que só com essas 5 se importando efetivamente com quem desencarnou, vibrando alguma coisa, né, não vai fazer diferença nenhuma. Essas 995 pessoas que estão lá para cumprir protocolo não fazem diferença alguma, não geram nenhuma sensação boa, de orgulho, olha só quanta gente está aqui. Tá? Mas sim o sentimento de quem está ali, de quem está vibrando para o espírito desencarnado. Tá? E quando fala tá ali, não é nem tá ali necessariamente do ponto de vista físico. Né? Isso é dito também com relação ao dia de finados. Né? Se as pessoas indo ao túmulo, isso faz uma grande diferença ou não, né? Se as pessoas vão ao cemitério, a mesma coisa, né? Vale a mesma regra. Se a pessoa está em casa fazendo uma oração, isso vale muito mais do que a pessoa ir ao cemitério para cumprir um protocolo no dia de finados. Tá? E tanto faz essa oração acontecer no dia 2 de novembro ou em qualquer outro dos 364 dias do ano, ou 5 no caso do ano bissexto. Né? O que importa é o sentimento, a data, essas referências de tempo e de lugar são totalmente ignoradas e irrelevantes para o espírito. Né? Então, assim, isso é importante. Né? A vibração do espírito encarnado para o desencarnado, ela tem relevância quando ela é boa e ela independe de referências de lugar, de tempo, qualquer coisa, data, cemitério, isso perde relevância. O que importa é o que nós efetivamente sentimos por aqueles que desencarnaram, por aqueles que não estão mais aqui conosco e que nós devemos encontrar hora ou outra. Né? Bom, e aí a última pergunta, eu acho que encerrando aqui a nossa aula de hoje, que já deu meia hora inclusive, como é que ficam os espíritos que quando morrem são esquecidos? Né? Uma hora ou outra a gente vai ser esquecido. Né?
por quem está aqui. A menos a gente vê, sei lá, grandes personagens da história, mas mesmo assim, quem é lembrado mesmo com muito amor são essas figuras que foram missionárias. Tá? Então, Jesus Cristo, com certeza, né? Algumas outras figuras que entraram para a história como pessoas boas, né? Que fizeram o bem, e aí são lembradas com amor. Né? Mas uma hora ou outra, nós que somos cidadãos comuns vamos ser esquecidos. Né? Nessa hora, a Terra perde importância. Né? Isso aqui é só uma passagem. A gente tem muitos outros mundos, são muitas outras encarnações. Então, assim, existe algum vínculo com o planeta enquanto tem alguém encarnado lembrando da gente. Depois, o planeta não tem significado nenhum, ele é só um instrumento para que nós aprendamos as lições que nós precisamos. Tá? Então, assim, se por acaso um espírito morre no anonimato, tá? um ser humano, né, morre, desencarna no anonimato, ninguém vai ao enterro, ninguém nem sabe que a pessoa existia, a pessoa já estava sozinha, era alguém totalmente isolado do mundo, tá? A pessoa simplesmente vai desencarnar, ninguém vai se lembrar dela, ou de propósito ou sem querer, e os laços que ligavam essa pessoa ao planeta não existem. Tá? Mas isso não gera nenhum grande efeito, não, porque esse espírito tem todo o universo ainda a explorar, né? Fica com todo o resto. E com todos os espíritos que estão desencarnados e que compõem o círculo de afeições reais que nós temos. Né? A verdadeira afeição ela é espiritual, ela não é encarnada. Por mais que nós hoje convivamos com pessoas que nós amamos, o que nos liga uma pessoa a outra não é a afeição que o meu corpo tem pelo corpo do outro, mas sim o que o meu espírito tem pelo outro espírito. Então, muitas vezes, se nós somos esquecidos pelos encarnados, isso é uma questão circunstancial. O fato é que as nossas afeições, as nossas ligações, as nossas afinidades que estão no plano espiritual, essas vão permanecer sempre. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham, vamos dizer assim, conseguido absorver alguma coisa. Foram muitas perguntas, é bastante conteúdo, eu não quis passar muito de meia hora. E hoje à noite, se vocês tiverem dúvidas, eu vou estar lá. Tá bom, gente? Beijo, até mais tarde.